Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Hoje estarei comentando sobre o texto bíblico que se encontra no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14 e o versículo 3, sobre o seguinte tema: a tradução "e quando eu for" está errada? Sobre isso que estaremos vendo nesta ocasião. Observando a leitura que está contida no texto de João, capítulo 14, versículo 3, as duas traduções que mais nós encontramos nas versões bíblicas são as seguintes. A primeira, aqui tomando como exemplo a ACF, Almeida Corrigida Fiel, que começa o texto bíblico dizendo assim: "E quando eu for". Inclusive, esta tradução aí é vista por alguns como uma tradução errada, que não corresponde àquilo que está no texto grego. Será que isso de fato está correto? Logo mais já estaremos averiguando para ver se isso de fato procede. E uma segunda tradução é essa da RC, conforme vocês podem observar na descrição dessa imagem, da Almeida Revista e Corrigida, que nos diz assim, começando o texto: "E se eu for?". Essa tradução, segundo algumas pessoas, é a tradução viável e correta, que está de fato alinhado com aquilo que está no texto grego. Mas a primeira leitura é uma leitura equivocada. E quando eu for, não é uma leitura que corresponde àquilo que está no texto grego. Então, a partir deste momento, estaremos averiguando aí para ver o que os peritos na área da língua grega falam sobre esta questão. Conforme vocês podem observar aí nesta imagem, nós temos aí o interlinear grego-português e a tradução proposta aí para o texto bíblico de João, capítulo 14, versículo 3, do início do versículo, é a seguinte leitura que está contida aí, que nos diz assim: "E quando eu for". Podemos perceber que esta tradução, de fato, é uma tradução que está alinhada àquilo que está também proposto dentro da estrutura sintática do texto grego deste versículo. Não é uma tradução errada, mas é uma tradução que tem, de fato, fundamentação dentro da estrutura do texto grego. E um detalhe aqui também que já vale destacar, nós temos aí uma seta em vermelho apontando para uma palavra grega. Essa palavra grega aí é a conjunção ean, que ela pode aí ser traduzida como quando, pelo seguinte motivo, que esta conjunção aí ean, ela tem dentro da estrutura deste texto aí um sentido temporal. Este é um dos motivos que levou os tradutores a entender esta tradução e traduzir ela como quando, em vez de traduzir como se, dentro da ideia aí de uma ideia condicional. Observando esta imagem, nós temos aí uma outra obra que é a chave linguística do Novo Testamento grego. Nós temos essa parte aí que está sublinhada e colocada em destaque, onde temos aí a conjunção ean, que mesmo sendo uma conjunção condicional, ela é entendida aí dentro da estrutura deste texto como uma partícula com sentido temporal. Por isso também é traduzida aí como quando, segundo também entende aí Brown. Outro ponto que ajuda a fortalecer a tradução desta conjunção condicional ean na forma como quando é o seguinte motivo. Conforme vocês podem observar nessa descrição desta imagem aí, nós temos aí a chave linguística grega do Novo Testamento. Temos uma parte aí nesta imagem que está sublinhada e destacada, onde temos aí o verbo grego poreuto, que vem de poreumai. Este verbo aí ele se encontra na estrutura deste texto no aoristo subjuntivo, na voz passiva, na primeira pessoa do singular. Porém, vale aqui detalhar que este verbo, mesmo tendo aí a forma passiva, o seu significado é de voz ativa, pelo fato de ele ser um verbo depoente. Este verbo normalmente ele é traduzido como eu for. Quando nós temos o tipo de estrutura que está inserida dentro deste texto aí, normalmente essa estrutura passa a ter um sentido temporal. É o que nos informa tanto as gramáticas quanto os léxicos gregos. Quando temos a conjunção ean associado a este tipo de verbo, o sentido passa a ter aí, no caso, um sentido de uma estrutura temporal. Sendo assim, nós temos aqui mais um motivo que acaba fortalecendo aqui, fundamentando a tradução e quando eu for. Sendo assim, mais aqui uma razão lógica
para mostrar que esta tradução está alinhada àquilo que está inserido dentro da estrutura sintática do texto grego de João capítulo 14, versículo 3. Observando aqui nesta imagem deste léxico grego, pode-se notar que o verbo poreuto, que vem de poreumai, tanto na forma média ou passiva, ele é um verbo depoente. Conclusão. Observando essa última imagem, que temos na descrição da tela deste vídeo neste momento, para ajudar a esclarecer um pouco mais do que falei até agora, temos a seguinte leitura do ponto de vista do texto grego, que nos diz assim: Kaian poreuto, que traduzido fica, e quando eu for. Essa construção ela é formada pela conjunção kai, que é traduzida do texto como e. Logo seguido temos ean, que é uma conjunção condicional, que aqui é vista como uma partícula com sentido temporal, traduzido como quando. E por fim nós temos o verbo poreuto, que está no aoristo subjuntivo, na voz passiva, primeira pessoa do singular, traduzido como eu for. Esse verbo é depoente, pelo fato que tem a forma passiva, porém o seu uso tem o significado de voz ativa. Partindo desse pressuposto e observando que essa partícula com sentido temporal associada a um verbo no aoristo subjuntivo passa a ter uma estrutura com valor temporal, dando ênfase no aspecto do evento. Com isso, podemos concluir que a tradução "e quando eu for" não está errada, antes tem fundamentação na sintaxe do texto grego. Então, pessoal, eu quero encerrar e concluir aqui, neste momento, dizendo que essa tradução de fato não está errada, mas como já dito aí, né, tem fundamentação a partir do ponto de vista gramatical e também da estrutura sintática do texto grego. Por isso podemos traduzir tranquilamente na forma "e quando eu for", porque está fundamentada e alinhada naquilo que está proposto na gramática grega. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.